Oi, meus amados, tudo bom com vocês? Eu sou Damilson Santos, professor de História. Essa ciência que é muito massa, essa ciência que é chamada de magistra vida, mestra da vida, que organiza o nosso pensamento, a forma de entender as sociedades, a forma de entender o mundo. Então vamos retomar aqui os nossos estudos. Estávamos muito tempo distantes, estávamos muito tempo separados, estávamos vivendo aí as férias. E aí, como é que foram as férias? Em casa, descansando bastante. Agora vamos retomar os estudos. Vamos retomar. Acabou as férias, né? Estamos retomando. Só que em virtude da pandemia, estamos retornando através de uma nova forma, a educação à distância, as atividades remotas, mas nós não podemos parar de estudar. O conhecimento não pode parar de ser produzido. Na verdade, estamos precisando de mais conhecimento. O vídeo de hoje é um vídeo específico para a minha turma, a turma do primeiro ano do ensino médio. Lembra muito bem que no dia 18 de março e no dia 20 de março eu passei uma atividade para vocês. Fizeram essa atividade? Não, né? Eu sei que não. Mas nós mandamos uma atividade no dia 18 de março e no dia 20 de março, que foi o capítulo 3, para que vocês estudassem os persas e fizessem as atividades do livro didático. Então, nós vamos retomar esse conteúdo novamente. Eu sei que vocês têm muitas atividades, têm muitas matérias para estudar, então nós vamos voltando aos poucos, pegando o ritmo aí aos poucos. Então nós vamos fazer uma revisão. Vamos nós? Eu fiz aqui um PowerPoint, vou pegar aqui para que a gente possa acompanhar a explicação. Então pega aí o caderno, pega aí uma caneta, senta-se para assistir o vídeo, tenta se concentrar no vídeo, anotar tudo para rever esse conteúdo que é fundamental. Nós estamos estudando os povos do Oriente Próximo, ou os povos do chamado Antigo Oriente. Estudamos os egípcios, os mesopotâmicos, estudamos os hebreus, os persas e os fenícios. Vamos retomar com esses dois últimos, os persas e os fenícios. Nós sabemos que esses povos estavam organizados de acordo com o estado teocrático de regadio, ou seja, teo, Deus, kratios, poder, o poder que advinha de Deus, ou seja, quem estava governando esses povos tinha um apoio à justificativa da explicação religiosa. O faraó é um próprio Deus, o rei Davi, por exemplo, foi ungido, escolhido por Deus. Né? Então, o estado teocrático de regadio. Regadio por quê? Fazia obras de irrigação, pegando água dos rios, trazendo para a agricultura. Só que os persas, diferente dos demais povos, não tinham rio para se desenvolver. Então, como é que vão conseguir se desenvolver? Eu tenho uma imagem inicial aqui que mostra o que? O exército persa, que era considerado um exército invencível. Então, foi através do seu exército que o povo persa conseguiu se desenvolver. Qual a região, Davi, que você está falando? É a região aqui do chamado Oriente Médio. Olhem o mapa aqui e tentem situar-se. Só um minutinho aqui, beber água. Vocês estão bebendo água? Faz toda a diferença, viu? A água. Temos que tomar aí no mínimo 2 litros de água por dia.
Quem é que consegue fazer isso? Desafio enorme para a nossa saúde, não? Então, vamos tentar reproduzir o ambiente da nossa sala de aula aqui, tá? Dentro da minha casa, dentro da sua casa, como sendo a sala de aula também. Então, vamos tentar manter o mesmo ritmo que nós tínhamos na sala de aula. Então, como eu falo muito, eu tenho que beber água. Então, voltando aqui. Tá? Então, o povo persa, ocupando inicialmente o planalto do Irã, o país que hoje nós chamamos de Irã. Inicialmente eram dois povos, os povos medos e os povos persas. Então, se você vê uma questão, um texto ou qualquer referência a esses povos como sendo os povos medo-persas, tá certo, não tá errado, certo? Os povos medo-persas. Mas os persas, que vieram do sul, dominaram os medos e conseguiram unificar a região sob o comando dos persas. E a principal característica foi um governo forte, um governo centralizador das suas ações. O primeiro governo foi Ciro. Ciro não é o Ciro político nosso aqui, né? É o Ciro I, Ciro o Conquistador, ou então chamado também Ciro o Libertador. Vamos ver aqui no mapa a região que o Ciro conquistou. Toda essa região aqui foi conquistada, dominada por Ciro. Ciro tinha uma característica, ele sabia respeitar, ele respeitava os povos dominados. Não mexia na cultura desses povos. O maior exemplo que nós temos foi quando Ciro chegou para invadir a Babilônia, para invadir a Mesopotâmia. Chegando lá, já tinha um povo sendo escravizado, o povo hebreu. Foi o que o Ciro fez? Libertou o povo que estava sendo escravizado. Mas Ciro cobrava impostos. Dava uma certa autonomia, mas tinha a cobrança de impostos. O seu sucessor no governo, que foi o seu filho, foi Dário. Dário I. O Dário tem outra característica. Ele vai ter que administrar o império que herdou do seu pai. Vai conseguir expandir um pouco mais nessa área aqui de verde. Ele também vai conquistar, mas vai muito mais administrar o que ele já tinha herdado. Então, qual vai ser a sua característica? A administração. Ele vai dividir as regiões em cidades, que ele chamou de satrápias. E para cada cidade tinha um prefeito da cidade, os sátrapas. Só que esse sátrapa era da cidade, é uma pessoa da região. E o Dário não confiava muito. E assim colocou os fiscais para estar fiscalizando, para estar olhando tudo que os sátrapas quisessem fazer. Ficaram chamados de olhos e ouvidos do rei. Outra medida importante foi a criação de uma única moeda, o dárico, é óbvio, né? Se eu estou criando uma moeda, eu vou colocar o meu nome. Né? O próximo governante vai ser Xerxes. Xerxes vai tentar dar sucessão à política de expansão, vai tentar invadir a Grécia Antiga nas chamadas guerras médicas. Guerras médicas? Tinha um bocado de médico brigando na guerra? Não. Não é a guerra dos médicos hoje contra a Covid, não. Né? As guerras médicas, as guerras entre os povos medo-persas versus os gregos antigos. Então, por isso ficou chamado de guerras médicas. E aí é que começa o declínio do Império Persa. Aspectos da cultura. A cultura persa, né, o principal ponto que vamos destacar aqui é a sua religião. A religião persa é chamada de zoroastrismo.
por conta aqui do seu profeta Zoroastro, ou Zaratustra. Zaratustra, nome difícil, né? Mas para ficar mais fácil, vamos chamar de Mazdaísmo. Eu posso chamar de Zoroastrismo ou Mazdaísmo. Essa religião tem uma organização dualista, ou seja, duas forças antagônicas. Nós temos aqui o Deus do bem, que vai ser Hormuz Mazda, que representa a organização, e o Deus do mal, o Ahriman, Deus que representava aqui as trevas, a escuridão. E esse povo tem também um livro sagrado, é o chamado Zen Avest. Eu tenho aqui o que seria as ruínas de um templo do culto a Zoroastro, o zoroastrismo. Essa religião é bem parecida com alguns aspectos da nossa religião cristã. Então, ponto fundamental na cultura desses povos é perceber a sua religião. Povo fenício. A Fenícia também não vai ter um rio. Não vai ter rio para pegar a água do rio e levar para a agricultura. Então esse povo vai se desenvolver, vai conseguir crescer a partir do comércio. Ficou conhecido como sendo um povo comerciante. Hoje essa região corresponde ao Líbano. Você vai perceber aqui que não tem um Estado unificado, não tem um rei, um imperador governando. Havia as cidades-estados. Cada uma dessas cidades-estados tinha a sua autonomia, tinha a sua liberdade de organização. Né? O Galit, Biblos, Tiro, Sidom, são alguns exemplos aqui dessas cidades autônomas, as cidades-estados. Um povo navegador vai se desenvolver a partir da arte de fazer o comércio marítimo. A organização política é chamada de talassocracia. O que é isso, Damilson? Talassocracia significa o governo dos comerciantes marítimos. Só poderia votar, só tinha direito de voto quem fosse um rico comerciante. Aqui nós temos um mapa que mostra as rotas de navegação do povo fenício. Saindo aqui da região do Oriente Médio e percorrendo aí todo o mar Mediterrâneo, fundando cidades-estados até no continente africano e pegando também um pouco aqui do continente europeu, na Península Ibérica. O maior legado cultural desse povo vai ser o alfabeto fonético, muito próximo do alfabeto que nós temos hoje, muito próximo do alfabeto que nós utilizamos, porque Grécia vai pegar esse alfabeto, Roma vai pegar esse alfabeto e vai chegar até nós hoje. Então, o maior legado desse povo vai ser o alfabeto fonético. Ponto fundamental, não pode esquecer. Anotou tudo isso? Pegou o caderno e anotou todas essas dicas? A religião dos fenícios é uma religião politeísta, uma religião onde eles adoravam vários deuses. E cada cidade-estado tinha o seu Baal. O Baal significa Deus, né? Cada cidade-estado tinha o seu Baal. Para cada necessidade da sua vida, tinha um Baal específico. Por exemplo, para a fertilidade, tinha a Baal Artaté. Então, se eu estou precisando de fertilidade, de produção, se eu quero gerar filhos, eu vou fazer as minhas orações para Artaté, a Baal da fertilidade. Então, gente, acredito que tenha sido bem rápido. Se você perdeu algum ponto dessa explicação, eu peço que você volte o vídeo, retorne, né,
Esse aqui é somente um momento para a gente estar conversando rapidamente com os assuntos que nós já dominamos, com assuntos que nós já estudamos. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Tá? É o nosso primeiro vídeo, o nosso primeiro encontro. A tendência é que nós possamos estar aprendendo. Eu nunca imaginei estar gravando vídeos para postar no YouTube. Então, peço aí um desconto. Estamos abertos aí às críticas, sugestões. Se você gostou, você comenta. Se você não gostou, você comenta também. Estamos abertos aí às críticas. Mas o importante é que não fique dúvidas. O importante é que você tenha uma orientação de estudos nesse momento difícil, certo? Então pode me contactar através do WhatsApp, pode ir lá nas redes sociais do meu Instagram e fazer as suas perguntas. Vou responder na medida aí do possível, são muitas perguntas, tá? Mas o importante é que você fique bem, que você fique em casa, estudando de casa, cuidando da sua saúde e cuidando da saúde dos seus. E assim todos nós vamos conseguir superar esse momento de dificuldade no qual a humanidade está passando. E nós vamos poder contar depois a nossa grande vitória. Então, espero que tenham gostado. Fica aqui o meu beijo, fica aqui o meu abraço, fica aqui o meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau.